A web aqui é sobre a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos na Bahia, né? Então, teremos aqui a participação tanto de Paulo Coelho, que é membro veterinário do GT, que Vânia já falou do GT da Raiva, aqui na Adverb Cesab, e mais uma vez a participação de Vânia Rebouças, que é coordenadora do programa de estadual de imunização aqui na Adverb Cesab. Então, dou boa tarde a todos, agradeço ao pessoal que está conectado aqui conosco. Qualquer dificuldade que vocês tiverem ou dúvida, vocês podem ir colocando aqui no chat, que ao longo da apresentação eu estarei acompanhando aqui e irei apoiar também Paulo e Vânia aqui, tá bom? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar hoje sobre a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos na Bahia. Nossa campanha vai começar em todo o estado a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de agosto, e é por isso que estamos convidando todos vocês, né, para falar um pouco das diretrizes operacionais desta campanha. Então, sejam todos muito bem-vindos, agradecemos aí a participação, agradecemos também a parceria do Telesaúde, do nosso GT Raiva e de todas as equipes das regionais, dos núcleos e das secretarias municipais de saúde, a todos os vacinadores, CCZs, enfim, a todos que se envolvem direta e indiretamente com esta campanha. Então, sejam todos muito bem-vindos. Paulo, é com você. Obrigado, Vânia. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui hoje com vocês para apresentar um pouco, né, sobre a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos aqui no estado da Bahia neste ano de 2022. Então, a raiva é uma doença infecciosa viral aguda que acomete todos os mamíferos de sangue quente, inclusive nós, seres humanos. Esta doença ela é caracterizada por uma encefalite progressiva aguda, com uma letalidade de aproximadamente 100%. Atualmente, a raiva ela é um grande problema de saúde pública e merece uma atenção permanente dos serviços de vigilância e de assistência à saúde, devido principalmente ao risco iminente de transmissão em áreas com circulação do vírus rábico. Sua transmissão, né, ocorre através de secreções, principalmente a saliva, as quais atinge o organismo através da lambedura, mordedura e ou arranhadura de um animal infectado. Neste sentido, merece destaque falar que as principais informações pertinentes à raiva é que ela é uma zoonose viral que ataca o sistema nervoso e causa uma morte em praticamente 100% dos casos. Ela pode ser transmitida por qualquer mamífero, né, que tenha sido infectado, mas merece destaque nesse ciclo da doença os mamíferos, os cães, né, os gatos, morcegos e os animais de produção. A principal forma de prevenção contra a raiva urbana é a vacinação para cães e gatos. Neste sentido, o nosso objetivo durante a apresentação é estar falando, né, os principais aspectos da campanha de vacinação deste ano, cujo objetivo máximo é tentar erradicar a circulação do vírus rábico aqui em nosso estado. Neste slide, eu mostro para vocês o ciclo de transmissão da raiva. A gente pode observar que existem 5 ciclos. O ciclo urbano, que é o principal ciclo, né, que é transmitido através dos cães e dos gatos. O ciclo rural, que está compreendido entre os animais de produção, principalmente os bovinos, principalmente os caprinos, os ovinos e os equinos. O ciclo aéreo, que está compreendido entre os morcegos, e o ciclo silvestre, que está compreendido principalmente entre os animais silvestres, como as raposas, como os micos e os saguis. Na campanha de vacinação, é importante mencionarmos que somente o ciclo urbano ele está presente nessa campanha de vacinação, tendo em vista que essa campanha é para vacinar os cães e os gatos. Aqui nesse slide, a gente traz uma série histórica da raiva humana no Brasil e na Bahia, e merece destaque que neste ano já tivemos 5 casos de raiva, 4 no estado de Minas Gerais e, recentemente, em Brasília, nós tivemos também um caso de raiva humana, inclusive
o adolescente veio a óbito neste último sábado. Então, a gente merece, né, falar, merece destacar a importância da campanha de vacinação dos animais para tentarmos evitar ao máximo a presença, né, desse vírus entre nós e, consequentemente, a incidência de novas doenças. Aqui no nosso estado, o último caso de raiva aconteceu no ano de 2017, no município de Paramirim. Então, a gente, né, graças às campanhas de vacinação, graças aos programas de vigilância, a gente tenta ao máximo, né, fazer com que esses casos sejam os mínimos possíveis ou até mesmo nulos ou inexistentes. Aqui, só a níveis de compreensão, o vírus rábico, infelizmente, ele ainda faz-se presente no nosso estado. Então, só para vocês terem uma noção, no ano passado, o Laboratório Central da Bahia detectou 57 amostras positivas do vírus rábico. A maior parte foi concentrada nos bovinos, seguido das raposas e dos equinos. Neste ano, foram até o momento, né? Nós fizemos um levantamento, inclusive acesso hoje de manhã, foram detectadas 14 amostras positivas, dentre as quais 5 foram detectadas em morcegos não hematófagos. Então, infelizmente, esse vírus ele está circulando pelo nosso estado e uma maneira mais eficaz de evitar que haja a transmissão desse vírus para nós, seres humanos, é através da campanha de vacinação dos cães e dos gatos, tendo em vista que esses animais são os que estão mais próximos a nós, né, por serem animais de companhia. Então, vacinando esses animais, a gente protege-os contra uma possível infecção. Aqui, nesse slide, a gente consegue visualizar a porcentagem de cobertura vacinal da campanha de vacina, né? No ano de 2020, nós tivemos uma porcentagem de quase 70%, e, para nossa felicidade, no ano passado, tivemos a porcentagem boa, né? Em torno de 104%, e nesse ano esperamos repetir essa porcentagem de animais vacinados, para que consigamos manter o nível de circulação o mais baixo possível e, consequentemente, a transmissão também desse vírus para nós, seres humanos. Sendo assim, né, é importante mencionarmos a importância dessa campanha de vacinação, e vale destacar que, a partir da próxima semana, né, no dia 8 de agosto, ela se inicia e vai até o dia 17 de setembro de 2022. Nesta campanha, algumas instituições estão envolvidas. Quais são elas? O Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, as secretarias municipais de saúde e as macro-regionais e bases de saúde. Então, todas essas instituições estão envolvidas para que essa campanha ocorra e os municípios consigam atingir o percentual mínimo necessário para que esse vírus fique o mais longe possível de todos nós e dos animais também de companhia. Sendo assim, qual é a importância da campanha de vacinação? Então, o resultado das ações de vacinação antirrábica canina resultaram num grande ganho para a saúde pública. Importância da campanha de vacinação. Você está falando que o resultado das ações de vacinação antirrábica canina e felina resultaram, né, num grande ganho para a saúde pública, permitindo que o Brasil saísse de um cenário de mais de 1.200 cães positivos para a raiva e uma taxa de mortalidade de raiva humana por cães de 0,014 por 100 mil habitantes em 99, para um cenário de nenhum caso de raiva humana por cães em 2022. Pronto. Consegue visualizar já o seu slide? Eu vou só fazer uma explicação nele. Apesar de termos esse resultado satisfatório de não termos nenhuma transmissão de raiva humana através do cão em 2022, infelizmente, esse adolescente que veio a óbito no sábado, ele foi infectado por um gato. Então, mais uma vez,
esse óbito, né, venha nos mostrar a importância da campanha de vacinação dos cães e dos gatos, principalmente, porque o vírus ele está presente, né, no território, principalmente no nosso estado, onde a gente mostrou que alguns animais foram positivos e esses animais, por terem um convívio, né, podem vir a se infectarem mutuamente e podemos também, infelizmente, também ter esse contato. Então, mais uma vez, é importante destacar a importância da campanha de vacinação do máximo de animais possíveis, né? No máximo de cães e gatos. Então, a partir de agora, eu vou dar algumas informações técnicas a respeito da campanha da vacinação. É importante destacar que a campanha da vacinação ela deve ser supervisionada, ela deve ser orientada e assessorada, né, por um médico veterinário, mas a gente sabe que nem todos os municípios, que nem todos os locais, a presença do médico veterinário seja presente ali, então a gente tenta ao máximo dar algumas orientações gerais para que as populações dos municípios tenham uma condição mínima para realizar essa campanha com condições satisfatórias e plenas. Então, o local da aplicação. Então, a vacinação ela é preferencialmente aplicada pela via subcutânea, ou seja, debaixo da pele do animal, de acordo, preferencialmente, né, o aplicador na região dorsal, tendo em vista que essa região ela é mais fácil de se manipular e é uma região que o animal ele também tem menos sensibilidade dolorosa. Vale se destacar que, caso esse local apresente alguma ferida, caso esse local apresente alguma alteração, deve-se aplicar em outra região. Contenção do animal. É importante deixar claro que a responsabilidade de conter o animal é do proprietário. Primeiramente, a gente deve assegurar a segurança do vacinador. Então, o responsável, que deve ser preferencialmente um adulto ou um adolescente, jamais ser uma criança, deve conter o animal para que o vacinador aplique a vacina de uma maneira rápida, segura e confortável para ambas as pessoas, tanto para o aplicador, né, e o proprietário, né, bem como também em relação ao animal. Existem algumas diferenças a níveis técnicos de aplicação no cão e no gato. O cão, normalmente, se o animal for dócil, faz-se uma contenção pelo dorso, segura o animal firmemente pela região cervical e aplica-se a vacina na região preferencialmente cervical, na região, né, subcutânea. Caso o animal seja bravo, é importante colocar uma focinheira, é importante colocar uma mordaça para segurar, dar uma condição mínima, né, de segurança para o vacinador. Então, o protocolo ele preconiza que o dono passe um laço pelo pescoço do animal e prenda, né, a uma árvore para que ele fique contido pela sua coleira, e o animal ele deve estar a todo momento, né, próximo ao dono, para que o dono consiga tranquilizá-lo, acalmá-lo, para que a vacina seja aplicada com segurança. Nesse processo, merece destaque para as cadelas prenhas, para que o animal, né, não seja estressado e esse estresse possa gerar algum processo de abortamento no animal. Então, vale se destacar que as vacinas elas podem ser aplicadas em cadelas gestantes, mas merecem um cuidado especial, principalmente na manipulação e na contenção desse animal, para que não gere um estresse e esse estresse acabe provocando um processo de abortamento. Também merece destaque as coleiras e as correntes que estejam frouxas e fracas, fazendo com que o animal se agite e nesse agitamento possa ocorrer, por exemplo, né, a coleira se solte e o animal possa vir a se soltar, por exemplo, e fugir.
Então, tem que ter muito cuidado também nessa situação. E também é importante fazer uma orientação para os donos dos animais, que normalmente os animais, quando eles estão estressados, eles tendem a ficar agitados, e nessa situação de agitamento, não o dono deve segurar o animal firmemente e não soltar, porque é uma reação natural, quando o animal se estressa, ele soltar o animal. Então, é importante que antes da aplicação da vacina, você fazer uma orientação de fazer a contenção de uma maneira correta, prática e segura. Já com gato, o temperamento do gato é um pouco mais forte, né? Então, a contenção do gato, para a segurança do vacinador, a gente preconiza que coloque-o dentro de um saco ou envolva em um pano, em uma toalha, principalmente para proteger o vacinador do ataque pelas unhas do animal. Então, temos que ter o cuidado quando se for colocar o animal dentro de um saco, para que o saco ele esteja aberto, para que o animal consiga respirar normalmente, e fazer uma abertura no saco para se verificar que a vacina esteja sendo aplicada no local correto. Então, isso é muito importante durante o ato vacinal. O gato ele deve ser segurado pela região do pescoço, bem como as suas patas dianteiras e traseiras devem ser manipuladas também, devem ser contidas também. Uma ação bastante útil no gato é colocá-lo sobre alguma superfície, principalmente árvores ou paredes, porque o gato ele tende a se fixar nessa região e, consequentemente, as garras dele ficam presas ali. Então, dá uma segurança tanto para o vacinador quanto para o proprietário do animal. Então, isso é um artifício muito útil durante a aplicação da vacina nesses animais. Os mesmos cuidados para as gatas prenhas, né, são iguais aos cuidados para as cadelas prenhas. Então, gatas prenhas podem ser vacinadas, porém tem que ter um cuidado maior durante essa contenção para que o animal sinta-se, né, seguro e confortável. Também merece destaque que o local da aplicação seja um local com sombra, seja um local ventilado, para que o animal se sinta o mais seguro e confortável possível. Tanto o animal, quanto também dar uma condição necessária para o vacinador que vai estar ali trabalhando, né, durante horas. Então, tem que ser um local ventilado, um local com condições mínimas de segurança e seguridade para todo mundo. Então, aqui está o protocolo, né, seguido pelo manual do vacinador do Ministério, onde, de uma maneira bem sucinta, inicialmente deve-se lavar as mãos, né, retirar o frasco da vacina do isopor e agitá-lo de uma maneira bem vagarosa, né, para que ocorra a homogeneização do conteúdo da vacina. Em seguida, deve-se abrir a embalagem da seringa e introduzir a agulha dentro do frasco. Independente da raça, independente do tamanho, independente se é um cão ou um gato, independente do peso, o volume da vacina ele é fixo. Então, deve-se vacinar todos os animais com 1 ml do conteúdo. Então, aspira-se o volume de 1 ml e ajusta-se, né, para retirar as possíveis bolhas que possam vir durante a aspiração. É importante que, após esse processo, você guarde o frasco da vacina no isopor para que a mesma fique na temperatura preconizada pelo fabricante, que está em torno de 4 a 8 graus. Em seguida, deve-se conter o animal de uma maneira correta e aplica-se a vacina na região subcutânea. É importante que, durante essa aplicação, antes dessa aplicação, faça-se uma aspiração. E se vier sangue, deve-se desprezar a agulha e não aplicar a vacina, porque se vier sangue é sinal que algum vaso foi atingido. E a aplicação da vacina não é na região
né, na região venosa. Então, é importante que se faça esse descarte e um novo preparo seja realizado. Em seguida, faz-se a administração do conteúdo com agilidade, descarta a agulha, né, libera o animal. Nesse processo, é importante falar com o proprietário para não pressionar a região que foi aplicada a vacina, para não ficar brincando com o animal pode ficar um pouco apático, que o animal pode ficar um pouco quietinho, né? Oferecer água, oferecer comida, ração quando chegar em casa, e entender que o animal ele foi submetido a um processo imunológico que ele pode ficar quietinho, que são reações totalmente aceitáveis para aquele processo vacinal. Então, a partir de agora, eu falarei algumas informações técnicas sobre a vacina. Informações essas que foram trazidas a partir do fabricante das vacinas. Então, as vacinas, elas foram testadas, principalmente quanto à eficácia e à segurança, e vale destacar que todos os protocolos eles foram preconizados e validados pelo Ministério da Saúde e, portanto, devem, né, ser administradas com total segurança, né? Vale-se destacar que a validade da vacina após a abertura é de 3 dias. Então, se após 3 dias o conteúdo vacinal não foi utilizado em sua totalidade, deve-se fazer o seu descarte. Porém, nesse período, a vacina ela deve ser armazenada e acondicionada nos parâmetros, né, estabelecidos pelo fabricante. A dose é de 1 ml, independente do animal, e a via de administração, o fabricante preconiza que seja ou a via intramuscular ou a subcutânea. Porém, na prática, a que se utiliza mais é a subcutânea, porque é uma região que é menos dolorosa, é uma região que é mais fácil de se aplicar e muito mais útil. Então, prefere-se, recomenda-se que a via de aplicação seja a subcutânea. A idade do animal. É importante que todos os animais, a partir dos 3 meses de idade, sejam vacinados. Animal abaixo dos 3 meses não devem ser vacinados, pois esses animais eles podem apresentar anticorpos maternos que podem vir a neutralizar, né, e impedir uma boa eficácia vacinal. Como eu mencionei anteriormente, não há uma contraindicação para fêmeas prenhas e em lactação. Então, todos os animais, a partir dos 3 meses, podem ser vacinados. Porém, esses animais devem ser manipulados com cuidado e com cautela para evitar o estresse e, consequentemente, resultar num abortamento. Também é importante, né, que o vacinador ele observe as condições organolépticas da vacina, principalmente a cor, principalmente a textura, principalmente se há formação de grumos, né? E se observar alguma alteração nestes aspectos, deve-se destacar o produto e uma nova vacina deve ser utilizada. Independente se está dentro do período dos 3 dias, caso apareça algumas dessas alterações, o produto ele deve ser descartado para garantir, né, a eficácia do processo de vacinação. Então, aqui nessa figura, a gente observa como é o frasco, né, da vacina, né? Então, tem 2 tipos de vacina, mas independente do tipo, o volume é o mesmo, é 1 ml para qualquer animal. Então, aqui estão algumas informações técnicas da bula, né? O laboratório fabricante é o da Biogênese e o da Tecpar. A apresentação do produto das duas marcas vem na concentração de 25 ml e as duas devem se aplicar 1 ml na via subcutânea. Então, não tem diferença nenhuma, independente do tipo, se for Biorraiva ou Rabitocel,
as recomendações são as mesmas para os dois fabricantes. Esse aspecto ele é muito importante falar agora. A gente sabe que todo o processo vacinal ele é passível de ter algumas reações. Até nós mesmos, seres humanos, quando tomamos alguma vacinação, a região pode ficar um pouco dolorida, a região pode ficar um pouco aquecida, porque é um processo imunológico. Então, o animal ele pode vir a apresentar esse processo, sim, e é um processo normalmente, é um processo normal que não deve deixar o proprietário com pânico, com medos, ou até mesmo pensar na eficácia da vacina. Então, no ato da aplicação, é importante o vacinador deixar claro que isso pode vir a ocorrer. Então, o evento adverso temporalmente associado à vacina, o EATAV, é definido como qualquer ocorrência médica veterinária indesejada após a vacinação. Quais seriam esses sintomas, né? Então, existem vários tipos de sinais e sintomas. Por exemplo, o animal ficar prostrado por mais de um dia, o animal não querer comer, o animal não querer beber água, o animal ficar com diarreia. Então, tudo isso deve ser reportado para o médico veterinário, para o município, para que medidas sejam tomadas em relação à questão da vacina. Mas, nos últimos anos, nas últimas campanhas, esses eventos eles são praticamente inexistentes ou até mesmo nulos. Então, merece destaque sobre isso. Entretanto, existe um dado, né, existe um link que, caso venha a ocorrer algum desse evento adverso, os municípios, juntamente com os núcleos, devem responder e encaminhar para a gente essa situação, para que as medidas necessárias sejam tomadas. Então, o objetivo principal da notificação desses eventos adversos está relacionado à tomada da decisão, né? Para que, assim, seja verificado se há ou não a necessidade de interromper a campanha, a depender, por exemplo, se algum animal, por exemplo, vir a óbito, se algum animal, por exemplo, ficar com alguma anormalidade após o evento vacinal. Então, é importante que tenha-se consciência desses processos todos. Eu queria somente acrescentar, Paulo, que em relação à questão dos eventos adversos, né, temporalmente associados à vacinação contra a raiva canina e felina, é muito importante também que os municípios façam a notificação no link, no Redcap, mas também que mande e-mail, né, com o resumozinho do caso para divep.raiva@saude.ba.gov.br, porque muitas vezes a gente não consegue acessar diretamente para fazer o monitoramento, né, em âmbito estadual das notificações que são repassadas. Então, se houver alguma instabilidade no Redcap, para a gente fazer esse acompanhamento, e a gente já tendo essa notificação também no e-mail, a gente vai conseguir fazer o monitoramento e acompanhar com vocês de uma maneira melhor. Então, no caso de alguma notificação, notifica no link. Claro, se o link a gente puder acessar, bacana, a gente vai acessar imediatamente, mas às vezes a gente tem dificuldade para acessar em âmbito estadual em relação aos relatórios que são gerados, e aí a gente pede também que vocês notifiquem no divep.raiva@saude.ba.gov.br, porque aí a gente vai conseguir fazer o monitoramento adequado, tá bom? É só mais um pedido, né, para que a gente possa fazer junto com vocês esse acompanhamento. Então, essa campanha de vacinação, ela está assegurada pela nota técnica, né, número 36 de 2022, que fala justamente das orientações gerais e do plano de ação que foi encaminhado para os municípios, né? Também é importante e merece atenção os animais que foram primo vacinados, né, durante o processo de vacinação. Porque esses animais que receberam a vacina pela primeira vez, para que a resposta imunológica seja eficaz, é necessário uma dose de reforço após 30 dias. Então, é importante que o animal que tenha sido vacinado pela primeira vez, ele receba
a sua dose de reforço após os 30 dias, né? Não há restrição nenhuma para animais na campanha de vacinação, inclusive os animais prenhas, né? E os animais lactantes, porém, merece cuidado, né, durante o manuseio desse animal. Também é importante que o animal, né, os animais, eles sejam acompanhados por um médico veterinário durante todo o processo de campanha de vacinação. E, principalmente, se aparecer algum evento adverso, o veterinário, ele seja notificado para que ele faça um acompanhamento melhor e, assim, fazer a notificação e prescreva as condutas corretas para minimizar e eliminar esse evento adverso. No Brasil, né, a campanha nacional da vacinação, ela é massiva e gratuita, né? Os dados referentes à campanha da vacinação de todos os municípios devem ser enviados de forma consolidada através de um link no Google Docs para o GT Raiva, para nós, né? E esses dados, eles devem ser também disponibilizados através desse link aqui embaixo, para que a gente faça, né, uma verificação, como é que está a porcentagem, como é que está a campanha de vacinação nos municípios. Então, é importante que todos os municípios façam a campanha e o registro e a notificação desses dados, para que eles sejam mais fidedignos possíveis da realidade vacinal no nosso estado. Nesse ofício, eu não vou fazer uma leitura minuciosa dele, mas ele principalmente fala da campanha vacinal, que vai do período de 8 de agosto a 17 de setembro, onde todos os animais eles devem ser vacinados, né? Todos os cães e gatos, principalmente. Fala também da questão dos animais primo-vacinados, que a gente precisa receber uma estimativa dos animais que foram primo-vacinados para que possamos garantir a continuidade do processo vacinal após os 30 dias. E também, como uma novidade para esse ano, a gente está querendo saber também o percentual de animais que são vacinados nas clínicas particulares, né? Para termos uma real estimativa de como está os animais, né, vacinados. Então, como novidade também, a gente espera receber um grande dado, né, quantitativo desses animais que foram vacinados, tanto na campanha quanto nas clínicas particulares. Quer complementar alguma coisa, Vânia, em relação a esse ofício? Seria bom, né, somente falar que este ano a gente teve aí a demanda de alguns municípios solicitando a antecipação da campanha para a semana do dia 25 de julho, por conta de um lote de vacinas que ia vencer dia 31, a fim de otimizar a utilização do insumo, né, das vacinas que estavam próximas da data de validade. Então, no dia 22 de julho, nós autorizamos, né, os municípios, recomendamos que aqueles que quisessem adiantar para a utilização desses lotes, e também aqueles, né, que já receberam sua primeira remessa de doses para o início da campanha, e que também estavam falando sobre a necessidade de antecipar, por conta das dificuldades de difícil acesso no seu próprio território. Então, nós concedemos a antecipação da campanha para o dia 25, para quem fez essa solicitação, e a gente, no ofício circular, a gente recomendou que os demais municípios também pudessem antecipar, caso tivesse alguma justificativa para antecipar. Lembrando que os insumos, seringas e agulhas, estavam sendo enviados para a primeira etapa da campanha, que seria a partir do dia 8. Então, quem quisesse antecipar, teria que organizar isso também com sua regional, em relação ao suprimento desses insumos. Mas isso veio acontecendo já desde a semana passada, a gente ainda não captou dados dessa antecipação, mas faremos, né, na próxima semana, quando a gente já for resgatar aí as primeiras doses aplicadas, a gente vai perguntar também quais municípios
antecipou a campanha para o dia 25 de julho e quais mantiveram aí a data do dia 8 de agosto. Foi somente para atender essa demanda e, é claro, a gente não quer perder nenhum tipo de insumo, a gente quer realmente otimizar os insumos, né, disponibilizados e facilitar, claro, né, a operacionalização da campanha em todo o território baiano. Então, não havia por que não antecipar, já que havia essas justificativas em alguns territórios. Além disso, queria depois compartilhar, acho que depois da fala de Paulo, eu queria mostrar somente o link para preenchimento. Esse link, ele vai ser enviado, né, para todos os municípios, ele vai estar disponível. O município vai acessar o link e vai fazer o seu consolidado agregado das doses aplicadas de vacinação. Isso vai ser realizado, né, semanalmente, né, e a gente pede que todos, né, realizem esse preenchimento do link para que a gente possa acompanhar o avanço da vacinação a cada semana, né, aqui no estado da Bahia. A segunda remessa de doses de vacinas ainda não foi enviada para as regionais, porque a gente está aguardando aí para o recebimento, para envio o mais breve possível, já que a campanha vai até o mês de setembro, tá? Então, nos próximos dias, a gente já vai enviar também para vocês a segunda remessa de vacinas. E, Paulo, eu vou deixar com você, e no final a gente também apresenta os boletins diários de doses aplicadas, que os municípios podem fazer, né? Mas alguns pediram modelo, e a gente está sugerindo que vocês utilizem um modelo de boletim para informar o repasse de dados, informando também os primos vacinados. E aí, daqui a pouquinho, eu vou apresentar aqui um modelo que a gente está propondo e que também seguiu anexo a este ofício. E, por fim, eu acredito que a campanha deva ser um sucesso, a gente deva repetir o mesmo percentual de animais vacinados no ano de 2021. E eu gostaria de deixar o meu agradecimento, enfatizando o Dia Mundial da Raiva, que é no dia 28 de setembro, mas por questões eleitorais, infelizmente, a campanha da raiva não vai acontecer, né, nesse período, tendo em vista que houve uma antecipação dessa campanha. E esse dia faz destaque, né, ao descobridor da vacina da raiva, que foi o Louis Pasteur. Então, eu agradeço, né, colocando à minha disposição, juntamente com meus colegas do GT Raiva, junto com o telefone aí, o e-mail, para sanar qualquer dúvida, qualquer esclarecimento durante a campanha e durante, né, todos os dias que vocês possam vir a ter sobre algum protocolo, algum assunto relacionado a essa temática. Então, muito obrigado a todos e boa tarde. Obrigada, Paulo. Obrigada a todos, né? Então, a gente fez, na verdade, um resumo, né? Já fizemos uma reunião no mês passado, falando das diretrizes da campanha, mas a gente achou oportuno este canal para também deixar registrada aqui a nossa web palestra, para que possa facilitar, né, as ações de vacinação em todo o território baiano aí nesse período de campanha. A nossa meta é vacinar 100% dos cães e gatos do território. Desejamos uma excelente campanha para todos vocês. Vou fazer o compartilhamento aqui de 2 modelos de boletins, que eu acho que vai ser bem bacana para a gente dar... Só um minutinho. Na verdade, a nossa ideia é somente orientar os municípios que façam a captação das doses aplicadas em cães e gatos, separando, né? Então, a espécie dos cães e gatos separadamente. Então, qualquer dose aplicada, a gente pede que cada município separe cães de gatos e ainda se é zona urbana ou zona rural. Então, se 10 cães forem vacinados na zona urbana, então a gente precisa consolidar os cães de zona urbana. Se 20 cães foram vacinados na zona rural, a gente pede que use uma outra ficha para que consolide os dados de zona rural. Então, zona rural e zona urbana separadamente, e também cães e gatos de maneiras separadas. Animais primo vacinados, ou seja, aqueles animais que estão se vacinando pela primeira vez, seja cão ou gato, que também a gente possa ter essa observação no nosso boletim de doses aplicadas. Porque aí eu sei que foi um cão vacinado, mas eu sei que é um cão primo vacinado. Essa informação ela é extremamente importante, porque esse cão primo vacinado, depois de 30 dias, ele vai precisar fazer sua dose de reforço.
tá? Então, a gente vai precisar depois também captar a D2 dos cães vacinados, porque se 10 cães fizeram sua primeira dose nesta campanha, estão sendo primo-vacinados agora, né? Então, eles vão precisar fazer uma segunda dose depois de 30 dias. Então, o território também precisa se preparar para isso e a gente precisa também visualizar, nesta campanha, quantos animais eu estou vacinando pela primeira vez, cães e gatos separadamente, lembrando sempre de separar também zona urbana de zona rural. Para finalizar, eu gostaria também... Aqui é só um modelo, viu? Cada município pode só colocar sua logomarca e fazer a contabilização para a gente. E eu queria, para finalizar, só um minutinho, vou clicar aqui no link, que é o link do preenchimento dos dados aqui pelos municípios. Só relembra aí, Ivane, como que será enviado esse link, para onde que ele será inicialmente encaminhado. Sim, a gente mandou no ofício e aí a gente vai também compartilhar por e-mail, né, para toda a rede, para que os municípios possam encaminhar para a gente os dados. É basicamente um link para o repasse dos dados semanais de campanha. Então, como a primeira semana vai ser oficialmente a partir de 8 de agosto, a gente só vai cobrar e fazer análise desses dados na semana seguinte, na semana do dia 15 de agosto. Então, a gente sempre deixa 2 dias, tá? A gente vai pedir aos municípios que fiquem atentos para digitar os seus dados, sempre dados consolidados nos primeiros 2 dias, para que no terceiro dia as regionais possam fazer a análise dos dados que os municípios digitaram, e na quinta-feira, a gente, após a revisão das regionais, a gente possa publicar esses dados, certo? Então, o link vai estar disponível, mas a gente vai estar sempre fechando, né, fazendo corte nesse link, sempre na quarta-feira, logo pela manhã. Então, o ideal é que os municípios alimentem os dados na segunda e terça, para que na quarta-feira a gente já possa fazer o corte dos dados daquela semana, da semana sempre, né, lembrar que é consolidado. Então, se ele vai fazer o repasse de dados para mim toda terça-feira, por exemplo, o ideal é que ele pegue os dados até da última semana, se for o caso até da sexta-feira, do sábado, se o município trabalha no sábado, domingo, ou mesmo até na segunda-feira. Então, que ele sempre faça esse repasse na segunda ou terça-feira, para que a gente, na quarta, consolide os dados, faça análise com as regionais, então, poderão entrar em contato com os municípios, avaliar quantos municípios não preencheram e tal, e a gente fazer o repasse e publicação dos dados Bahia na quinta-feira, né, após análise também do nosso GT Raiva. Eu vou somente clicar aqui no link para que vocês conheçam como vai ser o preenchimento. Então, somente para apresentar para vocês, quando os municípios clicarem no link, o link é esse que está aqui na barra acima, e que a gente vai também mandar por ofício, né, e por e-mail para as regionais, e, por sua vez, também vai enviar para os municípios. Ao abrir o link, os municípios vão, então, entrar neste formulário, vai pedir, então, o nome completo, o e-mail, aqui está um exemplo do meu e-mail, tá? Mas aí cada pessoa vai inserir o seu e-mail. A base regional, eu vou escolher qual a base regional a gente pertence, por exemplo, Paulo Afonso, dá um exemplo aqui. Aí eu vou botar o e-mail, aí eu vou para a próxima. E vai pedir o e-mail. Nesse caso aqui, eu vou colocar o e-mail cesabe.imune, tá? cesabe.imune@saude.ba.gov. Mas isso aqui não é para botar esse e-mail, não, tá? Cada um coloca o seu próprio e-mail, tá? Aí a gente vai para o próximo. Aí está dizendo que o núcleo, né? É o núcleo norte, a base de Paulo Afonso. Aí qual é o município? Eu vou escolher o município. Dei um exemplo aqui, vamos dizer município de Pedro Alexandre. E aí eu vou lá para o próximo. Quantos cães em zona rural estão sendo vacinados pela primeira vez? Foram 10 cães. É o consolidado da semana, tá? Consolidado agregado da semana. É importante a gente dizer, porque na segunda semana, se foram mais 15 cães, eu vou somar com esses 10 cães, e aí vai ficar 25 cães no consolidado. É sempre agregado, tá? Eu vou sempre somar as doses a cada semana de aplicação. Então, por exemplo, na primeira semana aqui, o primeiro repasse de dados foram 10 doses aplicadas em cães primo-vacinados da zona rural. A D2 ainda não tive, né? Porque nessa campanha ainda não tive ninguém fazendo D2 no primo-vacinado. Aí eu vou responder que é 0. Aí eu vou para a zona rural. Então, os animais que estão sendo vacinados, os cães da zona rural, que estão sendo vacinados nesta campanha, já haviam sido vacinados anteriormente. Não são primo-vacinados. Então, foram quantos? Foram 19 animais, por exemplo. Estou fazendo aleatório, tá?
E cães em zona urbana primo vacinados. E por aí vai. É bem autoexplicativo. Aí ele está dizendo, cão em zona urbana primo vacinado. Aí foram quantos? Foram 9 cães. Em zona urbana primo vacinados D2 eu não tive ainda. Que é a primeira semana, eu não tive. Cães, aí se eu não tive, eu ponho 0. Cães em zona urbana, como dose única. Aí a gente vai contabilizar, foram 28, por exemplo. Em clínica privada, tá? E aí a gente orienta para que os municípios possam fazer uma articulação para tentar captar os dados de aplicação de doses das clínicas privadas. Aí nas clínicas privadas eu só vou captar a quantidade de cão vacinado e quantidade de gato vacinado, tá? Em clínica privada. Por exemplo, a clínica me repassou aí que foram 9 animais vacinados. Eu não vou fazer análise na clínica de ED1, D2, nada disso, tá? Essas doses de clínica privada, elas não foram as doses que a gente mandou para a campanha. Foram doses realizadas em clínicas veterinárias, em estabelecimentos privados. Que a gente somente está captando para a gente avaliar qual o peso a gente tem de cobertura vacinal em relação às doses aplicadas no meu território. Porque alguns municípios que fizeram isso em campanhas anteriores relataram que chega a ser 10%, né, dos seus animais sendo vacinados em clínicas veterinárias no período de campanha. Esse é um dado que a gente não tem formalizado, por isso que a gente conta com o apoio de todos os municípios para que possam fazer essa captação, para que a gente possa ter uma ideia, né, da quantidade de animais que estão sendo vacinados no período de campanha, também nas clínicas privadas. Aí a gente passou para a parte de cães, vamos às vacinas aplicadas em gatos. E o roteiro é o mesmo, certo? O roteiro é o mesmo. E aí ele vai pedir. E aí eu vou colocar somente aleatório, tá? Só para a gente passar aqui para a próxima. Todos os campos são obrigatórios. Olha, eu quero mudar, eu quero adiantar. Vou logo para a última página. Não vai. Todas as perguntas são obrigatórias. Ah, eu não tive nenhum cão, nenhum gato primo vacinado de D2. Olha, se não tem, a resposta é 0. É só colocar 0. Dose única, sei lá, 18. Aqui foram 7, por exemplo. E aí a gente vai seguir. Esse município antecipou a campanha? A campanha está sendo oficialmente, né, vai começar no dia 8 de agosto. Esse município antecipou, que a gente lembra que a gente recomendou a antecipação para aqueles que solicitaram? Aí ele vai dizer se sim. Quando foi que ele antecipou? Foi para o dia 25 mesmo? 25 de julho? Aí chega aqui e escolhe que antecipou para o dia 25 de julho, para a gente ter uma ideia de quando esse município antecipou a campanha. A campanha vai até o mês de setembro, até o dia 17, e estamos propondo como dia D de mobilização aqui no estado, o dia 10 de setembro, ok? A gente também pergunta a quantidade de seringas que o município recebeu para a realização da campanha. Aí, por exemplo, o município recebeu, isso tudo dados ilustrativos, tá? 500 seringas, vacinas. Olha, ele está dizendo que recebeu 300 vacinas até agora para a campanha. Total de vacinas perdidas, ele está dizendo aqui que perdeu 30 doses de vacina. E alguma observação? Doses perdidas, por exemplo, tá? Doses perdidas, por exemplo, por conta de expirou validade. Dá um exemplo, porque a gente também, Paulo já apresentou, quando você abre o frasco, você tem um período de até 72 horas para usar, mas se mantidas as condições assépticas do frasco, e também este frasco precisa estar armazenado entre 2 e 8 graus de temperatura. Então, imagine que, muito raramente a gente vai ter essa perda, tá, pessoal? Eu estou colocando aqui, mas é muito mais para ilustrar que é possível a gente captar essa informação no formulário. Mas se você faz uma ação e você abre um frasco de até 25 doses, e você tem 3 dias para usar e você está no período de campanha, muito raramente você vai ter perda de doses. Mas se tiver perda, a gente quer que você lance a perda e também a observação, né? Por que perder essas doses assim? Ou expirou validade mesmo, expirou validade das 72 horas ou mesmo. Enfim, é importante que vocês, o animal, né? O animal, ou na aplicação, às vezes na aplicação veio sangue, como ele disse, tem que descartar aquela dose e preparar uma nova dose. Então, coloca a observação aí e coloca o nome da pessoa que está preenchendo e o telefone. Tá? Aí coloca o telefone, aqui é o 3103,
GT Raiva 7738. Mas esse daqui não é para colocar do GT Raiva, não, tá? Eu estou colocando aqui porque eu estou preenchendo. Mas é para cada um possa preencher com o seu telefone, porque no caso também de uma necessidade, a gente vai ligar para esse número que vocês informarem na ficha, certo? É obrigatório. Então, 3103 7738. Aí eu vou enviar. Uma vez que eu enviei, isso aqui já foi registrado. Está registrada essa informação. Importante que todo mundo, né, já aprenda a mexer, é bem tranquilo. E na semana seguinte vocês vão fazer sempre o somatório, né, do que veio de doses, do que foi aplicado novo, né, no período do último repasse até esse novo repasse. O repasse vai ser semanal até o término da campanha. Por isso, mais uma vez, a gente conta com o apoio de todos vocês. Julie, vou abrir aí para, não sei, a questão das perguntas, né? Vou parar de compartilhar aqui a tela. E a gente se coloca à disposição para as perguntas, questionamentos e tal. Muito obrigada a todos mais uma vez. Então, vamos lá. O pessoal pergunta aqui, a DIVEP vai enviar para os municípios o total de cães e gatos existentes no município? A DIVEP tem esse controle, Vaninha? Sim, a gente tem a estimativa, acho que o GT mandou por e-mail para as regionais, né, Paulo? E aí a gente pode reenviar. Todo município tem sua estimativa de cães e gatos. E a gente mandou essa planilha, se eu não me engano, já mandou por e-mail. Se não mandou, as regionais também devem repassar isso para os municípios. A gente caminhou, sim, esse... Para a regional, né? Estimativa, exatamente. De Aí a regional que encaminha para os municípios. Em relação à campanha do ano passado e a estimativa para esse ano. Perfeito. Obrigada, Paula. É isso. Foi o que a gente combinou na reunião, né? Que a gente ia passar a estimativa. A estimativa de cães e gatos de cada um dos municípios baianos. Pronto. Então, aqui, Vânia, só frisando, que o pessoal ainda está perguntando de novo, o município vai ficar responsável por enviar os resultados através do link, né, que você acabou de demonstrar aí. Esse link vai ser encaminhado via ofício para as regionais, e as regionais vão encaminhar para os municípios, só estabelecer esse fluxo, deixar claro esse fluxo aqui do envio desse formulário, dessas informações. Sim, a gente vai usar os meios de comunicação que a gente tem à disposição, e-mail, né? A gente pode mandar por e-mail e a gente também pode mandar nos grupos, inclusive até o WhatsApp, a gente também pode ficar mandando o link pelo WhatsApp para as regionais, que por sua vez vai passar para os municípios. Cada município deve preencher um único formulário, tá? Por semana. Então, a gente recomenda que o município só faça um preenchimento de formulário por semana, para evitar aí, né, a questão de vários repasses de município. Então, se o município mandar 2 vezes, a gente só vai usar o último repasse, mas a gente vai estar sinalizando a regional que o município está fazendo 2 repasses, e o ideal é que a gente tenha um único repasse por semana, para que a gente possa consolidar 417 respostas. Se o município mandar mais de uma vez, a gente vai ter 2 respostas. Qual delas vai estar valendo? Aí vai ter que fazer contato com esse município. Uma das 2, com certeza, será anulada. E aí a gente vai precisar contar com o apoio de todos vocês para que vocês só façam um único repasse. Considerando também o nosso corte, né? Que a gente vai estar sempre fazendo o corte na quarta-feira pela manhã. Então, o ideal é que vocês preencham o link na município, preencher link segunda e terça-feira. Quarta-feira pela manhã, aí pode ser 8 horas, 9 horas, a gente vai fazer o corte. Pode ser que na quarta-feira a gente faça o corte meio-dia, tá? Mas não tem problema. O importante é que vocês preencham na segunda e terça, porque aí, independente do horário que a gente fizer o corte na quarta-feira, a gente vai captar todas as respostas, né? Que foram lançadas até quarta-feira, aquela hora do corte, do corte do dado. Mas o importante é que vocês repassem, né? Sempre segunda e terça, porque na hora que a gente fizer o corte na quarta-feira, o seu município não vai ficar de fora, tá bom? Pronto, é isso mesmo que o pessoal perguntou, qual seria o dia da semana para responder, e o link ainda vão ser encaminhado, viu, pessoal? O link a gente já está disponibilizando. A gente, na verdade, não mandou o ofício ainda, a gente não quis mandar o ofício antes em relação ao link, por conta dessa antecipação que a gente estava questionando se ia pegar o repasse ou não, e aí a gente fez a opção de não fazer captação de doses ainda. Vamos fazer a captação pelo link semanalmente, a partir da outra semana, a partir da semana do dia 15 de agosto, tá? Então, a gente vai estar disponibilizando o link até a próxima semana, para que todos os municípios possam fazer o repasse. Municípios precisam se organizar, porque o município tem que consolidar do município todo. Não é para cada unidade do município fazer um repasse, não. O município precisa consolidar as doses aplicadas em todo o seu território, e somente assim preencher um único formulário. Pronto.
Deixa eu seguindo aqui as perguntas. Para os animais que tomarem a segunda dose, os primos vacinados devem informar essas segundas doses onde? Você mostrou ali, entendeu a Sim, pergunta, a Vânia? gente colocou tanto no modelo do formulário, quanto também no link vai ter essas opções, né? Porque a gente vai deixar esse link aberto. Então, durante todo o período de campanha, então a gente vai começar a vacinar os animais agora. E tem primo vacinado agora dia 8. Então, lá no início de setembro, eu já volto a fazer D2, porque 30 dias depois ele já tem que fazer sua segunda dose. E nesse caso, a gente também vai precisar captar a segunda dose desse animal que foi primo vacinado nesta campanha. Então, durante todo o período de campanha, e até mesmo após a campanha, 30 dias, a gente vai querer o repasse da D2. Porque eu preciso garantir também que todos os animais que fizeram sua primeira dose, sendo, né, primo vacinado, que ele retorne em 30 dias para fazer sua D2, tá bom? E a gente precisa também fazer esse levantamento, Júlio, porque a gente também precisa pleitear doses ao Ministério da Saúde. Então, com base na quantidade de D1, eu vou dizer ao Ministério, eu vou precisar de 100 mil doses aqui no estado da Bahia para fazer D2. Né? Essa informação é extremamente importante. Sim. Tem um pessoal que está perguntando em relação às clínicas particulares, devem solicitar os dados e enviar pessoalmente no link do SUS ou devem enviar para devidas SMS, né? Então, acho que já ficou Na claro aqui, verdade, Rubem. Rubens é aqui somente, viu, Júlia, é somente a gente está pedindo que os municípios tentem captar isso das suas clínicas. E quando o município fizer o preenchimento do link, ele vai dizer quantas doses foram aplicadas nas clínicas do território dele. Alguns municípios têm uma boa articulação com essas clínicas e já conseguem fazer um bom repasse de dados. Outros não conseguem. O que a gente está orientando é que, se possível, captar as doses aplicadas nessas clínicas. Aí a gente precisa dessa articulação com as secretarias municipais de saúde, né? Para que as clínicas informem as doses aplicadas nos estabelecimentos, para que a gente possa ter uma ideia de quantos animais, cães e gatos estão sendo vacinados também nesses estabelecimentos. Mas não é a clínica que vai digitar o dado, tá? Quem digita o dado é a Secretaria Municipal por meio do link, e o link é único, tá bom? O único link e a gente orienta que seja um formulário por município. Pronto, isso aí. Semanalmente. Exatamente. Então, o link não muda, gente, é sempre esse link, né? Ele sempre vai poder ser repreenchido semanalmente. As doses perdidas da campanha do ano passado, anterior ou da rotina anterior à campanha desse ano devem ser preenchidas no link? As informações, isso é importante, Vânia, tirar essa Não, é dúvida. somente as doses desta campanha, tá? O que a gente está disponibilizando de doses nesta campanha, quais as perdas que vocês estão tendo dos insumos que estão sendo enviados para esta campanha. Durante o período de campanha, melhor dizer, porque aí o pessoal vai dizer assim, o município que antecipou, então aquelas doses que já estavam no estoque, aí você contabilizou ali para o seu período de campanha também, porque você antecipou o seu período de campanha. Aí sim, nesse caso dos que anteciparam, precisa contabilizar com o estoque também que já tinha antes, no seu território. Mas aqueles que estão começando dia 8 de agosto, vai contabilizar e vai fazer um informe para a gente do que está acontecendo no período de campanha. Então, se antecipou, então vai informar o que está acontecendo desde o dia 25. Outros, né, vão começar dia 8, a grande maioria. Então, o repasse é dos dados do período da campanha. Certo. Animais que vacinaram contra a raiva no mês de julho, pode aplicar novamente na campanha? A vacinação é indiscriminada, meu amigo Paulo, veterinário, pode completar, né? A vacinação ela é indiscriminada em todo o território, tá? Então, a gente orienta que normalmente todos os animais sejam vacinados na campanha anual na campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. Mas Paulo pode complementar. Acho que ele está com dificuldade no microfone. Paulo? O microfone está fechado. O meu amigo Antônio. Bom, enquanto o Paulo não conecta o microfone, eu vi que tem uma pergunta aqui, acho que tem algumas perguntas a mais para o Paulo, que é técnica de aplicação. Oi, tá me escutando agora? Estamos. Agora sim, Paulo. Na verdade, foi o microfone que estava no silencioso. Sumiu aqui. Então, se o animal ele foi aplicado em junho, o fabricante ele preconiza que a validade da vacina é durante um ano. Então, se for a primeira vacina do animal, tem que fazer a segunda dose em 30 dias. Então, é necessário que se reaplique. Mas se ele já tomou a vacina nos anos anteriores e repetiu
a vacinação anual nele em junho, não tem necessidade de tomar vacina na Aqui campanha, não. no protocolo, Paulo, só para completar, a gente está fazendo a vacinação indiscriminada aqui, né? Como você chegou esse ano, isso foi uma discussão muito grande no ano passado, e a gente discutiu isso também com o Ministério da Saúde. Então, mesmo o fabricante falando que só precisa de uma dose anual para o cão e gato, a estratégia de vacinação ela é indiscriminada. Então, a gente pretende, na campanha, vacinar 100% dos cães e gatos do território, tá? Então, o intervalo é de 30 dias em relação à última dose que ele já tenha recebido, tá? Então, por isso que a opção e a estratégia é muito melhor a gente vacinar esse animal do que a gente perder e não captar um animal que, porventura, não foi vacinado, tá? É importante que a gente garanta que todos os animais sejam vacinados agora, nesta campanha de 2022, no período aí a partir do dia 8, né? E que vai até o dia 17 de setembro. O que mais? Pode falar, Júlia? Não, deixa eu ler umas aqui do Campo QIA. Luciana, ela traz aqui, ó, vacinas abertas numa sexta-feira e não conseguir usar todas as doses, deve ser descartada na segunda-feira, é isso? Ela pergunta sobre essa dose. 72 horas, né, após a abertura do frasco. E aí a temperatura do frasco tem que estar de 2 a 8 graus. A vacina deve ficar em condições assépticas mantidas de 2 a 8 graus de temperatura. Se abriu na sexta-feira à tarde, pode ser utilizado até segunda-feira à tarde. Tem que registrar o horário da abertura do frasco. 72 horas a partir do momento da abertura do frasco. E lembrando também que os municípios, né, aproveitando o período de campanha, estão estendendo as ações aí para sábado, domingo, tentando, né, otimizar a utilização, não somente das doses por frasco, mas também otimizar para que possa realizar a vacinação neste tempo de campanha, garantindo assim a vacinação de 100% dos seus cães e gatos. Pronto. Outra dúvida aqui, como proceder em relação aos proprietários que se recusam a vacinar e qual a taxa de segurança entre a aplicação de vacinas de fabricantes diferentes? Amigo Paulo, você vai comentar? Quer que eu repita? Repita aí, por favor. Pronto. O pessoal que é da gerência de zoonose, eles perguntam como proceder em relação aos proprietários que se recusam a vacinar os animais e qual o percentual de segurança, né, entre a aplicação das vacinas de fabricantes diferentes. Pronto. A essa primeira pergunta, eu realmente não sei a resposta. Então, o proprietário que se recusa a vacinar o seu animal, ele deve ter a consciência, né, da importância dessa campanha, né? O profissional deve tentar convencê-lo ao máximo da necessidade, da obrigatoriedade da campanha. Então, se ele se recusar, ele deve realmente, né, responder, né, pela omissão dessa responsabilidade que ele tem em não oferecer a vacina ao animal. E em relação à eficácia, né, as vacinas elas foram testadas, então os laboratórios eles garantem a eficácia em torno de 100% mesmo em relação à eficácia da vacinação mesmo, das vacinas. Pronto. Se algum município tiver alguma experiência em relação a isso, da questão de, às vezes, terem, né, alguns donos, proprietários de animais que, às vezes, não levam os animais vacinados, se a Vânia tiver alguma coisa a acrescentar, pode trazer aqui. Aparecer mais dúvidas aqui no chat, Vânia, eu vou trazendo. Ó, se aparecer um animal primo vacinado que tomou a primeira dose pela rede particular com uma vacina de fabricante ou forma diferente usada por nós, podemos aplicar a dose de reforço? Foi que, acho que um pouco do que Paulo trouxe aqui, né, Paulo? Não, mas aí se foi um outro diferente? fabricante, o protocolo tem que ser reiniciado. Se ele tomou a primeira dose no laboratório particular e ele vier para a campanha, ele vai tomar a da campanha e 30 dias após vai repetir. Engraçado que o pessoal aqui disse que na zona rural não tem como dar a dose de reforço. Vocês ouviram? O pessoal teve E mais de eu uma vi pessoa que que a colocou questão de isso aqui. logística, né? Isso. E aí, fica como isso? Porque normalmente tem um protocolo da campanha de vacinação e durante os outros períodos as vacinas elas devem ser oferecidas normalmente. Aí nesses locais eles não têm a vacinação ocorrendo durante os anos todos, não?
Essa é uma questão que tem que ser revista aí, que teve mais de de um município que colocou isso aqui, né? Como Se é eu o vi, protocolo, isso ainda que tenha essa dificuldade, deu a entender que a campanha da vacinação só acontece nesse período. E não, ela acontece anualmente, né? A vacina, ela Eu tem não vi a pergunta toda, Júlia. Está no QIA, é isso? Deixa eu ver se eu não, consigo captar aqui. teve aqui no chat, né? É porque tem que ter a dose de reforço, não é isso? Com 30 dias. Mas Os aí primos alguns vacinados. colocaram os primo-vacinados, isso. Aí eu não sei, o pessoal não entrou em detalhe aqui, mas alguns citaram que na zona rural não é possível fazer, eles não fazem essa dose de reforço. Não sei se é por questão de logística, né? Eu estou trazendo aqui para a gente até discutir a questão, né, Ah, Vani? tá. O ideal é que eles botaram aí, a questão é logística. O ideal é que os municípios, né, possam se organizar para fazer essa dose de reforço. Na verdade, não é dose de reforço, é uma segunda dose do Sim. esquema preconizado. Então, o primeiro esquema, primeiro ano que o animal está sendo vacinado, primeira vez, ele faz a primeira dose e logo depois, 30 dias, ele faz a sua D2. A partir daí, é só a vacinação anual. Então, eu só preciso garantir que toda campanha eu faça a vacinação do meu animal, tá? Então, sendo cão e gato, garantir essa vacinação anual. Mas para a primeira vez que ele estiver sendo vacinado, a gente pede sim que faça a segunda dose 30 dias depois. Aí o município vai ter que articular com a sua zona, né, rural, enfim, para ver de que maneira pode estar articulando esse retorno para fazer essa segunda dose, né? Ou mesmo o proprietário, imagine que numa zona rural ele só tenha um animal que tenha a sua necessidade de segunda dose, por exemplo. Então, de repente, organizar e articular com aquele caso específico para ir àquela unidade de referência para fazer a D2 no período oportuno. Eu sei que a questão de logística é sempre, né, questionada, mas, assim, todos os municípios recebem o mesmo, do piso fixo de vigilância em saúde para a realização das ações preventivas do seu território, e isso inclui todas as campanhas, incluindo aí a campanha antirrábica para cães e gatos. É importante, trata-se de um agravo letal, né, que somente esse ano a gente teve 5 casos no Brasil, e quando a gente tem um caso desse, a gente tem realmente uma falha no sistema de vigilância, porque a gente tem como fazer ação, né, tanto aí cortando essa cadeia, como bem o Paulo mostrou, dos cães e gatos, como também a gente tem a possibilidade de fazer a vacina para as pessoas que lidam com animais, né, a vacinação pré-exposição para pessoas, né, que lidam com animais diretamente, e ainda temos a possibilidade de fazer a profilaxia pós a exposição, e a gente também tem uma web palestra aqui no canal, né, que deve estar disponível em alguns dias também, o acesso àquelas webs que a gente realizou já no início do ano, apresentando o novo protocolo da profilaxia da raiva humana, né? Então, é importante que todos também se atualizem para que a gente possa, de fato, né, ter uma vigilância eficaz e ações preventivas que garantam, né, caso zero na Bahia. Isso é a nossa meta, né? Caso zero de raiva humana aqui no estado. Luciene pergunta aqui também, Vaninha, animais que os proprietários não sabem informar se foram ou não vacinados, não tem registros, deve fazer a dose 1 e 2, nesses casos que não se tem esse registro. Bom, acho que quando a gente não sabe o histórico, não tem certeza que fez, trata como primo vacinado, não é isso, meu amigo Paulo? Exatamente, o Não protocolo tem é esse. a Não capacidade de sabe, resgatar, trata-se como um primo vacinado. tratar como primo vacinado. Ah, não, tenho certeza. Ano passado o pessoal veio aqui e vacinou esse animal. Beleza, então já não é mais primo vacinado. Mas, não tenho certeza. Será? Não sei. Então, é melhor a gente vacinar 2 vezes. É por isso essa questão, viu, Paulo? Que mesmo o laboratório dizendo que basta uma vacina anual, a gente faz aqui no estado a orientação a gente fazer a vacinação indiscriminada para cães e gatos. Então, mesmo os cães e gatos que já foram vacinados esse ano, na rotina, imagine que já fez, né? Há um período, em fevereiro, por exemplo, acho que teve alguma pergunta nesse sentido. E Isso, agora está no período de campanha, pode vacinar sem nenhum problema. É melhor a gente vacinar mais uma vez do que a gente perder a oportunidade de deixar de vacinar algum animal. Até por isso a gente aqui na Bahia, a gente vem fazendo sempre a vacina nessa mesma época do ano, entre os meses de julho e setembro, tentando, né, organizar para que todos os animais possam ter sua dose anual de vacinação. Então, ajusta esse ano, porque aí todo ano já vai fazer nessa época de campanha, vai ficar bem bacana. pronto. Para garantir essa dose anual. Pergunta aqui também em relação à aplicação. A vacina pode ficar na seringa o mesmo tempo no vaso? Aqui, eu não entendi, no Não, a vaso. gente não orienta a aspirar doses para botar na seringa, porque tem risco de contaminação.
Se você abre a seringa, se você aspirou, colocou na seringa, o sistema já fica aberto. A aplicação tem que ser imediata. Vacina, aspirou para a seringa, aplicação imediata. Aí o animal correu, foi embora, voltou, aí não, essa dose não pode ficar lá, porque tem um risco maior de contaminar e você tem um risco maior de evento adverso pós-vacinal. O que a gente faz? A gente orienta a descartar essa dose da seringa. Então, não é para aspirar a dose para deixar uma seringa guardada. A gente só vai aspirar a vacina para na hora da aplicação. Então, é aplicação imediata. As doses ficam no frasco, o frasco tem uma borrachinha, tem todo um processo, né, que foi analisado, inclusive, pela Anvisa, para que realmente essas doses pudessem ser utilizadas naquele frasco, que garante ali a sua vedação por 72 horas, se mantidos em condições assépticas de 2 a 8 graus, a gente pode usar as doses do frasco. Mas na seringa, não. Uma vez que aspirou, aplica imediato. É claro, né, que vai demorar um pouquinho, às vezes o vacinador, ele aspira, o animal correu, saiu correndo da coleira, e o animal vai buscar, então não precisa descartar a dose imediatamente. Mas aqueles minutinhos ali que está preparando o animal, que sendo necessário, a gente tem uma tolerância de alguns minutinhos, somente o tempo, né, necessário para que essa dose possa ser aplicada no animal. Por isso que a gente orienta que somente aspire depois que o animal já tiver, né, já tiver sido, o ambiente para a vacinação já tiver bem preparado, para que essa dose não fique aí exposta e assim tendo uma maior, digamos assim, um maior risco de ser contaminado. Pronto. Paulo, pode completar, viu, meu amigo? Fique à vontade. Não, você explicou de forma correta, é isso aí mesmo. A gente preconiza que só prepare a vacina quando o animal já estiver contido, quando o animal já estiver imobilizado, para que você tenha a certeza que você vai aplicar aquela vacina e não vai ter uma perda. Perfeito. Paulo, eles perguntam aqui também, e se é subcutâneo, como fazer esta aspiração? A aspiração, você vai injetar a agulha, né, na região subcutânea e você vai suspender o êmbolo, né? E aí, se vier um pouquinho de sangue, aí você vai desprezar e fazer um novo protocolo. Não tem muita ciência, não. Injeta a agulha, faz uma pequena aspiração, não precisa ser toda, não. E aí, se vier um pouquinho de sangue, né, você despreza. Se não vier nada, é sinal que você está na região subcutânea e pode se aplicar a vacina normalmente. Perfeito. Outra aqui, acho que é para Paulo. Com relação ao primo vacinado, a orientação é que se faça a segunda dose com 30 dias. Eu também queria saber se existe um prazo máximo para essa segunda dose seja aplicada. Normalmente, o protocolo pode ser antecipado 5 dias e postergado até uma semana ou 10 dias, 7 a 10 dias. Pronto. Nesse caso, Paulo, eu vou fazer uma pergunta também para o veterinário. A gente, mesmo não tendo estudos de eficácia com relação a atraso nessa D2, a orientação do Ministério da Saúde é que, no caso de um atraso de dose, por algum motivo, é que se deixe atrasado até o ano seguinte, porque eu acho que o risco é maior, né? Nesse caso aí, é você O risco é tentar... maior. Na prática clínica, a gente inicia um novo protocolo. Se, por exemplo, o Oi? animal, na prática, na rotina clínica, a minha experiência é que quando o animal ele atrasa mais de 30 dias, você vai fazer um novo protocolo. Vai tratá-lo como se fosse primo vacinado. Essa informação para o Ministério é importante a gente consolidar, e aí a gente também encaminha essa orientação por ofício, Paulo, porque o Ministério vai precisar também se posicionar em relação a esse protocolo, né, na rede, pós-campanha de vacinação. Senão, Eu não me vai ter uma preocupo boa porque... resposta vacinal. Né? Se Oi? o animal não receber a segunda dose naquele período oportuno, não vai ter uma boa resposta vacinal, não vai ter uma boa produção de anticorpos. A gente só vai pedir ao Ministério que se posicione por conta do envio das doses. A gente está com vários municípios sinalizando a dificuldade logística e é possível que alguns não retornem em tempo hábil. Então, o que fazer nesses casos e passar essa orientação também para a rede, tá? Aí, Júlia, a gente vai, junto com o link que a gente vai mandar na próxima semana, a gente tenta já buscar essas informações, né, e orientações do Ministério para a gente organizar nesse sentido, tá bom? Certo. Vânia, você falou que da parte do... deixa eu só ver aqui em relação à questão da aplicação, ver se tem mais alguma para eu poder separar aqui.
E depois a gente vai para as outras questões de recurso e de formulário que ainda tem dúvida. O primo vacinado tomou sua primeira dose na casa veterinária, com 30 dias começa a campanha estadual. Não seria muito arriscado aplicar novamente a primeira e a segunda dose num espaço de 30 dias, podendo sobrecarregar o animal? Ele pergunta. Acho que é para você, Paulo. Quer que eu repita? Não, eu entendi a pergunta. Se ele tomou a vacina em menos de 30 dias, eu acredito que ele não deva levar o animal para ser vacinado na campanha, né? Porque realmente o animal tomar 2 doses de vacina, ou até mesmo 3, em um curto período de tempo, possa ser que haja uma sobrecarga, né, no organismo dele. Então, Intervalo mínimo de 30 dias, né, Paulo? É o que a gente intervalo orienta. de A 30 dias. vacinação é indiscriminada, mas o intervalo mínimo é de 30 dias entre as doses. Exatamente. Pronto. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui em relação a isso. O pessoal perguntou aqui, se caso gatos ou cães visivelmente acometidos por alguma doença podem assim ser vacinados ou não? Tem alguma recomendação? Se o animal estiver totalmente debilitado, não é aconselhável que se administre essa vacina, não, né? Porque possa ser que ele tenha algum evento adverso e tal. Mas o Ministério, ele garante a eficácia, mas por questões mesmo de sanidade animal, nós veterinários não aconselhamos que se aplique a vacina num animal que esteja com o organismo, né, com o sistema imune debilitado, para que ele tenha condições de responder aquela agressão, né, vacinal. Então, não é aconselhável que se faça a administração nesses animais, não. Eu queria só retificar aí, Paulo, na verdade não seria agressão vacinal, seria, na verdade, para evitar que o animal ele não respondesse bem à vacina que está sendo aplicada, né? Porque a vacina vai exatamente estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos contra o vírus, né? E o animal debilitado, de repente, não pudesse responder como a gente esperava, como a gente espera, né? Porque a vacinação aí é ativa. Nesse caso, estimulando o sistema imune a produzir anticorpos para proteção contra o vírus da raiva. Pronto. Só continuando essa parte da vacina aqui, o pessoal pergunta se podem ser aplicadas outras medicações no mesmo dia da vacina antirrábica. Pode, normalmente. E tem um pessoal, João pergunta aqui, João, sua pergunta veio de onde aqui? Tem algum comentário antes? Que às vezes o dono pede, tem gente que pede a vacina para ele mesmo aplicar a vacina animal dele. Não, Correr esse não, risco de não perder. pode. Isso não. Não. Isso, pronto. Agora vamos trazer uma questão aqui em relação à presença do veterinário. O pessoal disse que foi questionado pelos vacinadores quanto à presença obrigatória do veterinário no momento da vacinação. O que posso orientar? A gente sabe que essa obrigatoriedade do veterinário durante a aplicação é algo inviável, né? Inviável até mesmo possível. Então, a gente tenta tranquilizar os vacinadores, né? Através dessas capacitações, através desses procedimentos e orientar ao máximo, né? Para que não resta dúvida, para que não resta insegurança durante o processo vacinal. E, assim, é importante que o município tenha uma referência de assistência veterinária no caso de alguma necessidade, de algum evento adverso, né, temporalmente associado à vacina. Mas a gente não precisaria ter, sim, veterinário em todo ponto de vacinação. Isso seria o ideal, mas ainda não estamos com essa quantidade de profissionais veterinários atuando na campanha, que hoje nos garanta aí a vacinação de 100% dos cães e gatos. Então, a gente tem que trazer, de fato, para a realidade. Existe uma recomendação e o ideal é que todo município tenha a sua rede de referência para assistência veterinária, caso seja necessário, tá? Então, é importante que os municípios se organizem nesse sentido, mas não há necessidade de ter veterinário em todo ponto de vacinação, mas que todos, né, todos da rede sejam treinados para fazer essa aplicação. E os animais precisam ser vacinados, né, com segurança, né, num ambiente que favoreça o bem-estar do animal, que exista, assim, um veterinário responsável no município para treinar a sua equipe, capacitar a sua equipe de vacinadores, né? A gente tem muitos, né, técnicos, além da equipe de veterinários, a gente tem outros técnicos profissionais de saúde que também fazem os treinamentos e estão se habilitando nos municípios para aplicação, né? Nos animais.
Os primos, primo vacinados, mesmo sendo filhos de pai e mãe já vacinados, ainda assim é necessário aplicar a dose de reforço? Sim, sim. É por isso que o protocolo vacinal ele é recomendado a partir do terceiro mês. Porque se ele for vacinado antes do terceiro mês, ele vai ter anticorpos oriundos da mãe. E esses anticorpos podem vir a neutralizar, né, os antígenos presentes ali na vacina. Então, é por isso que é necessário, né, que ocorra a vacinação a partir do terceiro mês, onde a partir dessa idade não tem mais nenhum resquício de anticorpos maternos. Perfeito. Ficou claro aqui, Paulo. Até eu aprendi isso agora, hein? Muito bom, vocês são muito bons, o pessoal aí da DIVEP. Vaninha, o pessoal está perguntando aqui para esclarecer em relação à questão do recurso financeiro e depois a gente voltar no formulário que ainda ficou dúvida. Já saiu, já foi liberado o recurso financeiro para essa campanha? Bom, a gente já explicou isso, né? Desde a reunião, o pessoal está perguntando sobre recurso financeiro. Não existe recurso financeiro diferenciado. O recurso financeiro é do piso fixo, no mesmo bloco. Não existe uma especificidade para a campanha da vacinação antirrábica para cães e gatos. Não existe um recurso específico para a campanha da influenza. Não existe um recurso específico para a multivacinação, que também vai começar na segunda-feira. Né? O recurso ele é único, é no mesmo bloco. Né? O município recebe no mesmo bloco, então o recurso é único. E é desse bloco, do piso fixo da vigilância, é que o município precisa se organizar e fazer sua gestão no território para realizar as ações de prevenção, incluindo as campanhas de vacinação. Tá? Então, esse recurso é o que já está aí disponível na rede. Aqui tem uma pergunta interessante, Vânia. Com relação à pessoa que vai aplicar, né, a vacina, é necessário que o mesmo seja vacinado na questão da prevenção contra a raiva? Bom, a gente orienta, né, que as pessoas, os veterinários, etc., as pessoas que têm um maior risco de exposição a animais que possam portar o vírus, né, da raiva, que essas pessoas façam, sim, a profilaxia pré-exposição, né, faz parte do protocolo. É claro que agora, para essa campanha, não vai mais dar tempo, né, até porque a gente precisa de resposta, precisa fazer o esquema completo, né, mas o quanto antes que essas pessoas busquem também as unidades, se articulem com as secretarias, para que essas pessoas possam fazer também seu esquema de pré-exposição. Não é necessário fazer esquema de pré-exposição anual, né, mas é importante que essas pessoas que têm um risco maior de exposição a animais portadores do vírus da raiva possam, né, portar, digamos assim, o vírus, né, e aí, nesse caso, os veterinários estão incluídos, que possam, sim, fazer seu esquema de pré-exposição, articulando com o município. Aí o município também precisa organizar a sua logística, né, porque ele vai precisar ter vacinas suficientes para garantir o estoque aí para a sua rede, né, de profissionais e assim garantir maior proteção também para esses profissionais de saúde. Eu me lembro que, inclusive, essa foi uma questão que a gente trabalhou naquela web, né, anterior, que foi feita do novo protocolo da raiva. Teve Sim, a gente essa trabalhou questão. na web esse ano, né? Quando a gente Foi, mudou a web, a gente falou do novo esquema de pré-exposição também. E pode ser feito, né, por via intradérmica ou intramuscular. exato. Só mais uma aqui, ó, e a gente, acho que depois que Vaninha pode seguir, né, Vaninha? Sim. Os primos, só mais uma, que é o primo vacinado no ano passado, que não recebeu as 2 doses, essa campanha irá receber apenas uma? Acho que já respondeu uma parecida, né? Se Respondeu, ele é. já fez alguma Já dose, ainda respondeu. mais primo vacinado, né? É, É, exatamente. isso, pronto. Agora vamos tratar aqui, ô Paulo, se quiser, quer abrir seu vídeo aí para se despedir do pessoal, já que você vai ter Vou que seguir, pronto. sair, fica à vontade. Então, gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de passar um pouco do meu conhecimento, agradecer a Vânia, agradecer a você, Juliana, ao pessoal do Telesaúde. Muito obrigado. Em nome do GT Raiva, eu ponho à minha disposição, junto com meus colegas, a tirar qualquer dúvida e sintam-se à vontade para mandar e-mail e telefonar aqui para a gente. Obrigado a todos, um grande abraço e até uma próxima. Obrigada aí, Viu, Paulo. Foi ótimo. obrigada, viu? É mais aí um membro aí do nosso GT Raiva, Muito bom. né? E já participou tanto da reunião, né, quanto agora aqui. Está chegando às vésperas da campanha, será a primeira campanha aqui no grupo, né? Seja bem-vindo, Paulo, né? Nosso grupo do GT Raiva é Obrigado. composto aí por Paulo, André e Júlia, que está Tá bom. mas daí a pouquinho ele já retorna também. Obrigada a todos do Obrigado, GT, tchau, tchau. da saúde. A gente está aí à disposição.
Acho que a gente ficou de pendências de encaminhamentos, né, para a gente fazer. A questão do link, que a gente já ficou de passar mais próximo mesmo, a gente não quis passar antes. A gente vai passar por e-mail, pelo grupo de WhatsApp das regionais também. Além disso, a questão de verificar com o Ministério da Saúde a condução aí dos nossos primos vacinados, né? Os municípios estão falando ainda da dificuldade logística e a gente vai verificar como é que a gente vai fazer, tanto o envio dessa segunda dose, né, que a gente precisa garantir para os territórios, quanto também o tempo máximo aí, porque na minha avaliação em relação à saúde coletiva, quando a gente avalia, mesmo que você não tenha estudo de eficácia, né, o ideal é que você faça 30 dias após, mas é melhor você fazer com 45 do que você, por exemplo, não fazer, né, fazer com um pouco de atraso do que não fazer. Então, a gente esclarece isso com o Ministério da Saúde. Acho que esses pontos foram os pontos que a gente precisa esclarecer. Não sei se ficou mais alguma coisa. Ficou, Vaninha. Deixa Deixa aí, eu só Júlia, trazer aqui em vou abrir o chat, relação né? ao, em relação ao formulário, aqui o pessoal está com dúvida. Preenchi essa semana, coloquei lá quantitativo de doses que foi aplicado. Na próxima, enviei. Na próxima semana eu vou preencher de novo. Esse preenchimento ele não é somatório, é os dados de cada semana, não é Não, isso? é somatório, é somatório. É o No somatório? cabeçalho, Então tá bom, tá vendo? Então é cabeçalho somatório, é pessoal. somatório. Vou estar sempre somando. É porque é o dado da campanha como um todo. Então, o município vai, se ele fez na primeira semana 10, na semana seguinte mais 10, então quando ele for digitar a segunda vez, vai digitar 20, não vai digitar 10 de 20. novo. Ah, Tá? pronto. Ele vai Então, estar somando, é o consolidado agregado, é a soma, né? O que ele está hum, fazendo de acumulado. A gente colocou lá no cabeçalho, que é o repasse acumulado de doses desde o início da campanha. Então, será inconsistente um município que disser que fez 10 doses essa semana e na semana seguinte fazer 8. Porque não pode diminuir, considera, ele pode até ficar no 10, mas ele não pode diminuir as doses que ele aplicou. Então, vai estar sempre acumulando, vai estar sempre somando. Então, a gente vai observar um gráfico crescente das doses aplicadas ao longo do tempo. Tá certo? Então, é sempre acumulado de pronto. doses. Deixa eu ver. Entenderam, pessoal? Ficou claro aqui, para não sair essa dúvida aqui do formulário. E o fluxo de envio do formulário o pessoal vai estar encaminhando aqui para as regionais, e as regionais vão encaminhar esses links para os municípios, o Vânia também depois vai disponibilizar esse link no grupo do Zap, o link é sempre o mesmo, tá? Não, não altera, E a viu? gente O também link é está a questão de pedindo dado que do o município município, né, faça só um Vânia? repasse, né, Júlia? O município deve fazer um repasse toda semana. Segunda ou terça-feira são os dias, né, que o município deve fazer. Ou vai fazer na segunda ou vai fazer na terça. Não é para fazer segunda e terça, tá? Ah, o município não pode fazer nem segunda nem terça. Vou fazer quarta-feira. O ideal é que faça na quarta bem cedinho, porque por volta das 9 horas a gente já vai fazer o corte, tá? Na quarta-feira. E um único repasse por semana por município é o ideal. Aí o município fez um repasse e, de repente, precisou fazer alguma retificação, alguma correção. Aí vai fazer de novo o repasse, aí a gente vai fala com a regional, olha, o município tal precisou fazer uma retificação, aí a gente vai fazer o corte, e aí a gente vai anular uma resposta dele, vai manter só uma, tá? Aí, para a gente não ficar fazendo esses contatos, imagine que todo mundo passa duas respostas, a gente fazer todo esse corte vai ser mais complicado para a gente. Então, o ideal é que ele faça um único repasse com atenção, né, para não errar aí nesse repasse, para não passar nenhum dado inconsistente. Considerando que as doses são acumuladas, nenhum município pode reduzir o número que já digitou, só pode acrescentar, é só a soma do que vai acrescentando das doses aí semanalmente. Perfeito, Aninha. Acho que agora ficou claro, né, pessoal? Vai ser a primeira Pronto, vez que a gente faz repasse de dados assim da campanha da raiva, né, mas eu acho que vai ser bem bacana, os municípios vão digitar, eles já fazem isso com a vacinação de Covid, então será um link específico para a vacinação da raiva. Eu tenho certeza que vai ser, a gente vai aprender junto e vai avançando, né, aí na vacinação em todo o território. O que a gente fizer de experiência exitosa esse ano, a gente vai usar para a semana do ano seguinte e, claro, né, sempre melhorando aí, tentando melhorar cada vez mais, para que a gente possa fazer, né, uma excelente campanha em todo o território aqui na Bahia. não, a pergunta aqui, se é um preenchimento para o município e outro para regional. É do Não, a município, né? regional vai avaliar, mas a regional vai receber aqui da DIVEP. A regional vai estar se relacionando aqui e a regional vai acessar as respostas dos municípios, vai. Mas as respostas dos municípios, a gente já vai, por exemplo, a gente já vai passar para as regionais na quarta-feira, por isso que é importante a gente fazer esse corte na quarta-feira. Toda quarta-feira, aqui, a nossa equipe da DIVEP vai arrumar os municípios e vai passar. Por exemplo, a gente tem uma referência em cada regional. Então, eu vou organizar as respostas dos meus municípios daquela regional e vou passar. Por exemplo, tem regional que tem 5 municípios, outros que tem 10, outros que tem 20 municípios. Então, cada regional vai receber os dados dos seus municípios e analisar
na quarta-feira, os dados que foram lançados pelos seus municípios de abrangência, tá bom? Aí, na quinta-feira, as regionais vão dar o aval aqui para a gente, e aí a gente vai consolidar tudo e ter uma publicação, né, de como é que está a cobertura aí nos 417 municípios baianos. Pronto. A Jaqueline está perguntando aqui e o dia D definiu a data? Dia 10, a gente colocou como proposta dia 10 de setembro. O município quiser fazer mais de um dia D, pode, viu? Sem problema nenhum. A gente está colocando como proposta dia 10, acreditando que será um tempo oportuno para que o Ministério orientou que fosse o mais próximo possível do dia da raiva, né? Do combate à raiva lá no dia 28 de setembro. Mas a gente preferiu colocar no dia 10, até por conta estamos, né, no período que daqui a pouco começam as eleições, e aí, assim, quanto antes a gente concluir as ações, e por isso até a gente concedeu essa antecipação para os municípios, melhor, né? Que a gente possa concluir tudo direitinho agora no mês de setembro e garantir 100% de cobertura em todos os municípios. Ô, Vânia, uma outra E a D pergunta será também. obrigatório? Olha só, a meta é obrigatória, a meta é de 100%. Imagine que seu município cumpriu a meta, vacinou 100% dos seus animais agora no mês de agosto. Olha, dia D não vai ser obrigatório. O dia D é obrigatório para que possam todos atingir a meta, né? Se você já vacinou 100% dos seus animais aí no seu território, vai vacinar quem no dia D? Ninguém. Tá? O dia D é mais uma tentativa de você resgatar e nessa mobilização a gente tentar realmente vacinar o maior número de cães e gatos possíveis aí no território, tá bom? Vaninha, teve uma pergunta também em relação a esse formulário, se os municípios que tiveram que antecipar a vacinação por conta do prazo da validade aí, essas doses vão lançar nesse formulário de campanha ou não? Assim, é porque se a campanha você antecipou para o dia 25, aí as doses que você usou do dia 25, você já vai contabilizar como doses do seu estoque. E o que você perdeu dessas doses, você também pode usar. Ou pode registrar sem problema nenhum, tá? Pronto. Deixa eu ver aqui que tem mais uma vez sobre o link. O link, esse link, será tipo o que a gente já aprende das doenças exantemáticas, sarampo, tétano e tudo? É um link bem parecido, é um link do Google Docs. Isso. Então, acho que é isso, né, Vaninha? Acho que é isso. Obrigada, pessoal, mais uma vez aí, obrigada a todos. Já Aproveitar, querem né? fazer também, aproveitar e já fazer um convite para quinta-feira, a gente Isso. se vê aqui novamente. Quinta-feira a gente vai falar agora Deixa eu da... compartilhar aqui com o pessoal aqui. Estou Pois compartilhando a é, sua Júlia. apresentação, fazendo arte aqui, peraí. Deixa eu Quinta-feira a gente se compartilhar encontra aqui. novamente neste mesmo horário, neste mesmo canal, né? O link é diferente, né, Júlia? Mas é no mesmo horário, no mesmo canal. Mais uma vez a gente conta com a participação de todos vocês. É que, na verdade, se entrando pelo site, é sempre o site do Telesaúde, né? Telesaude.ba, telesaude.saude.ba.gov.br. Entrando no site do Telesaúde, vai lá em assistir o web palestra, que aí você vai entrar para o campo de inscrição. Então, ó, essa é a nossa agenda de agosto, viu? Já antecipando aqui para vocês, alguns já devem ter recebido. Então, a gente está aí com a programação aí bem bacana para vocês, com temas com diferentes áreas, mas quinta-feira nós estamos aqui de novo com Vânia para falar sobre a campanha aí. Garradas aqui, né, Vaninha? Pois é, campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação da criança, e multivacinação, né? Para atualização da caderneta da criança e do adolescente aqui na Bahia. A campanha também vai começar no dia 8 de agosto, né? Estamos aí na corrida para tentar melhorar essas coberturas vacinais em todo o estado da Bahia. E a ideia é que nesse período a gente já possa atualizar a caderneta de todas as crianças e adolescentes. E a gente convida toda a rede também para assistir essa web, que vai ser muito importante. Tá? Muito obrigada a todos mais uma vez. Eu tô rindo aqui de Ramon, viu? Ramon tá assim, ó, Ramon, Vânia vive no Telesaúde. Ramon tá aí, tá falando aí, é? Ramon. Ramon, você tá Ramon precisando tá de também vir licença. pro Tele... A Oi? Ramon também tá precisando de vir pro Telesaúde, fala aí. Eu vou convidar. Ele tá de licença esse mês. Aliás, ele tá de licença nos próximos 2 meses. Deixa ele voltar da licença. Já vou marcar uma web, viu, Júlia? Para ele Pronto, fazer aqui bora. com vocês. Bacana. Obrigada pela participação de todos, viu? Ó, até o pessoal de licença está assistindo. Obrigada, Ramon, pela participação também. Obrigada a todos. Pronto, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês o link de onde vai estar disponível a gravação dessa web palestra, junto com a apresentação também em formato PDF, viu? Então é isso, pessoal, a gente espera aqui vocês quinta-feira e nos outros dias, né, do mês também, para acompanhar a nossa programação aqui de agosto. Muito obrigada, Vaninha, pessoal da Diverb também, mais uma vez, muito obrigada. E é isso, a gente encerra aqui.
Vaninha sempre arrasa, isso mesmo, Joaquim. Vânia sempre arrasa aqui Pessoal, nas obrigada, OS. obrigada a todos vocês. Tamo juntos. Obrigada aí, viu? Até mais, foi ótimo, pessoal. Boa tarde. Obrigada a todos. Obrigada aí ao nosso GT Raiva, a Telesaúde, obrigada a todos.